Olá, cinéfilos! Bem-vindos a mais uma Cinelista aqui do canal. E hoje nós vamos trazer para vocês os últimos 5 filmes que foram escolhidos para representar o Brasil no Oscar. Então, vamos pro vídeo. Vamos começar pela ordem inversa, pelo último representante brasileiro, chamado A Vida Invisível. Ele foi dirigido pelo Karim Ainous, ou Ainous, não sei, Karim. Esse filme é baseado no livro homônimo da Eurice Gusmão, que também é uma das personagens da própria narrativa. Ele conta a história de uma família conservadora que mora no Rio de Janeiro e principalmente focado nas duas irmãs, na própria Eurice e na Guida, ou Gisele. Mas isso vocês vão entender quando assistirem o filme. O que acontece na história é que uma mentira, assim, desumana, em certo sentido, acaba separando as duas irmãs. Uma pensava que a outra estava vivendo a vida dos sonhos, né? Mas, na verdade, as duas estavam passando muitos perrengues e, assim, fisicamente elas não estavam separadas, né? Isso mostra como que o acaso pode trabalhar a favor e contra as pessoas, né? O que me chamou a atenção na pegada do diretor dessa história específica é que ela tem uma levada muito visceral, realista. Nada mais adequado para uma história tão impactante como essa, assim. E ela também traz uma reflexão importante de como que era aquela sociedade carioca dos anos 50, que é engraçado, né? Que ela retrata um período histórico, né? Um período no passado, mas com questões que estão cada vez mais atuais. Eu diria que hoje em dia são questões primordiais na nossa sociedade que infelizmente continuam, né? Em especial o papel da mulher naquele contexto, que também pode ser projetado para os dias de hoje. Tecnicamente, o figurino e o design se destacam, a ambientação daquela história naquele tempo foi muito bem feita, as roupas, a facilidade também da arquitetura que se manteve basicamente a mesma em Santa Teresa, um bairro aqui no Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro, eu estou em São Paulo agora. Então, ficou uma caracterização muito imersiva. E também, claro, a gente não pode deixar de destacar o elenco, que é sensacional, tá sensacional. A Júlia Stockler, Carol Duarte, Gregório do Vivier e, Fernanda Montenegro, né? Só pra vocês terem uma ideia. Você assistiu esse filme, né, Tyler? Você gostou? Já assisti, eu achei incrível. A performance da Fernanda no final está absurda. Eu queria muito que esse filme entrasse na lista e era muito team A Vida Invisível. É isso. Esse filme vale muito a pena, muito a pena. Papai, voltei! Eu cometi um erro. Eu quero falar com a minha irmã. Foi-se embora! Está na Europa. Entrou na escola com que sempre sonhou. Que a Eurídice nunca saiba que ela aqui esteve. O nosso segundo filme da lista é O Grande Circo Místico, que foi lançado em 2018, dirigido por Cacá Diegues e escrito também por Cacá Diegues e Jorge Moura. Ele é baseado num poema homônimo de Jorge Lima e inspirado em um musical de 83 com músicas de Edu Lobo e Chico Buarque, e o filme gira em torno das 5 gerações de uma família circense. O filme reúne os elementos poesia, música e magia, a ele somado o tempero principal, a brasilidade. A primeira versão do roteiro, segundo Cacá, é de 2007, ou seja, levaram 10 anos até o lançamento, e o filme é coproduzido com uma empresa portuguesa, então ele foi grande parte gravado em Portugal. Fato muito motivado pela utilização de animais de circo no roteiro, o que é proibido pela legislação brasileira. Inclusive, foram feitas algumas petições tentando impedir a continuidade do projeto dessa forma, mas acabou que nenhuma foi suficiente para evitar tal prática. No mais, eu acho que todos deveriam conferir os outros trabalhos de Cacá Diegues, porque ele foi o responsável por grandes obras do cinema brasileiro. Ele é um grande cineasta realmente, mas parece que a recepção desse filme específico não foi muito boa pela crítica. E eu acho que também boa parte foi por conta dessa questão dos animais, que eu também discordo fortemente.
Pintar, vestir, virar uma aguardente para a próxima função. 100 anos, 2 guerras mundiais, 5 Copas pro Brasil, 2 cometas Halley, um século inteiro. O próximo que a gente vai falar é Bingo, o Rei das Manhãs, e eu já adianto que é sensacional o filme. Bingo conta a história de como o ator Augusto Mendes se tornou um dos maiores sucessos da televisão brasileira, depois que assumiu o manto do Bozo, ou melhor, Bingo. O diretor Daniel Rezende fez um trabalho incrível na sua estreia na função. Apesar de já ser um editor experiente, tendo trabalhado em filmes como Cidade dos Homens e Tropa de Elite, esse foi o primeiro longa-metragem que ele comandou. E essa experiência anterior, né, ficou clara no resultado final do filme. Nota-se como ele pensou com a cabeça de um montador quando planejava as cenas, e isso dá uma qualidade muito fina, né, pra narrativa, e traz uma riqueza especial pro longa, né? E a gente não pode falar desse filme sem ressaltar o protagonista Vladimir Brista, que tá numa performance, assim, sensacional, assim, dá orgulho. Esse é o tipo de filme que dá orgulho do cinema nacional, assim. O seu trabalho tá à altura desse personagem que é tão rico e complexo. O Bingo é uma representação muito pertinente do espírito de liberdade que tomava o Brasil naquele período da redemocratização do país. A televisão, assim como toda a indústria do entretenimento nacional, estava em uma importante transição entre esse contexto repressivo e a recém-adquirida liberdade política. Por conta disso, ela testava e ampliava os limites culturais e morais da sociedade brasileira. Isso tudo, aliado a uma ótima trilha sonora, regada a muita nostalgia, formam essa grande metalinguagem do entretenimento brasileiro. Vale muito a pena assistir esse filme. Eu não sei se eu acredito em você. Isso é novela das 8, rapaz, não é bolinho, não. Eu sou o Bingo. Estamos em segundo lugar. Vamos ser primeiro. E o nosso quarto filme da lista se chama Pequeno Segredo, lançado em 2016 e dirigido por David Schurman. Baseado em fatos reais, somos guiados através de um entrelaçado de histórias que nos levam a entender as questões por trás da adoção da neozelandesa Kat pela família Schurman, a primeira tripulação brasileira a rodar o mundo em um veleiro. E o que é mais lindo desse filme é todo o contexto em que ele foi criado. O Pequeno Segredo foi lançado primeiro em forma de autobiografia por Heloísa Schurman, mãe adotiva de Kat e mãe biológica de David Schurman, o próprio diretor do filme. Então, a história é contada com muita verdade, muito sentimento e muito cuidado. O David chegou a falar em uma entrevista que as gravações duraram 6 anos. A Julia Lemertz, que foi escolhida para interpretar a Heloísa, faz um trabalho excepcional. A fotografia de Inti Briones contribuiu muito com a atmosfera intimista e afetiva do longa, tão bem construída por David, que nos dá um exemplo claro da arte imitando a vida. A mesma tempestade. O mesmo acaso. Por que você mentiu pra mim? Eu só tava esperando o momento certo. Cat, espera. E o nosso último filme, mas não menos importante, que eu amo de paixão, se chama Que Horas Ela Volta, lançado em 2015, escrito e dirigido por Ana Mulayer. E conta a história da pernambucana Val, interpretada por Regina Casé, que se muda para São Paulo trabalhando como empregada doméstica na casa de uma família de classe média alta, com a qual permanece morando durante muitos anos e tem o seu equilíbrio desestabilizado com a chegada de Jéssica, filha de Val, interpretada por Camila Márdila, que acaba desnudando a desigualdade até então mascarada. É um filme muito potente que fala sobre privilégios e denuncia os preconceitos e o abismo existente entre as classes sociais no Brasil. Ela dá visibilidade e protagonismo para um grupo de mulheres que desempenham cargos completamente desvalorizados e têm as suas vidas relegadas a segundo plano. Então, é um filme que eu acho que todo mundo precisa assistir. Todo mundo precisa assistir, cara. Esse filme é muito bom. E assim, eu fiquei de cara com a interpretação da Regina Casé, que, sinceramente, me surpreendeu muito, né? Porque não é o... sei lá, ela não tá muito na minha área de consumo de entretenimento normalmente, né? Ela é muito focada em novela, né? A carreira dela, né?
Então eu fiquei, assim, positivamente surpreso, e eu acho muito foda desse filme que ele tem um equilíbrio muito legal entre um questionamento social e uma história que é tão identificável, Sim, assim, é tão emocionante, e ela também tem um traço de esperança por trás que, porra, faz desse filme obrigação. Fica falando, não pode isso, não pode aquilo. Isso aí ninguém precisa explicar, não. A pessoa já nasce sabendo o que pode e o que não pode. Não voltasse por quê? Vou lhe dizer uma coisa, Deus me livre, mas um dia tu vai entender direitinho tua mãe. Cinéfilos, o vídeo de hoje fica por aqui. Não se esqueça, se você ainda não é inscrito no canal, de se inscrever, compartilhar o vídeo e comentar o que você achou dos filmes que a gente trouxe aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!